a todos, meu nome é Michele, eu sou do Instituto de Desenho Instrucional e hoje nós vamos conversar sobre o segundo vídeo de uma série de 3 sobre o Panorama de Treinamento e Desenvolvimento 2019-2020, um estudo que foi feito por uma outra empresa, Escola Integração, e que traz aí dados que são necessários para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento e que vão trazer aí algumas características, algumas estatísticas, alguns dados, números, para que você possa pautar suas ações de treinamento de uma forma mais assertiva. Primeira coisa que eu quero falar hoje para vocês é que a gente vai para o segundo vídeo, que é o vídeo que nós vamos conversar sobre métricas de ações de T&D. Essas métricas, no vídeo primeiro a gente falou de ações eficazes e hoje nós vamos falar das métricas de ações, né, voltadas ao público, ao conteúdo, aos meios e aos métodos utilizados para educação, treinamento e desenvolvimento. A gente vai falar primeiramente da distribuição do treinamento por público e conteúdo. A gente percebe nesse gráfico que a distribuição do investimento de T&D entre líderes e não líderes tem se mantido constante em relação aos anos anteriores, e sendo metade do investimento para cada grupo com pequena variação ano a ano. Isso quer dizer o quê? O setor da indústria é o que mais investe no não líder, cerca aí de 57%. Então, se a gente for pensar aqui na questão do nível hierárquico, que é o primeiro dado que eu quero trazer para vocês, a gente percebe que a maioria dos treinamentos são feitos para um público, um nível hierárquico, não líderes, né? Seguido aí de gerência, supervisão e alta liderança. O que isso quer dizer? Que a maioria dos treinamentos são desenvolvidos para um público não líder, que são quem? São as pessoas que trabalham em chão de fábrica, são as pessoas envolvidas com a parte de assistência, pessoas envolvidas com a parte administrativa, operacional. Então a gente percebe aí que a maioria dos treinamentos são desenvolvidos aí para não líderes. Lembrando que não só pelo nível hierárquico, que a maioria desses treinamentos para não líderes têm sido feitas pela indústria, pelo setor da indústria, ok? Então, aí está o nível hierárquico relacionado a treinamento por nível hierárquico. Tá? A outra questão do público é que dentro da questão do treinamento de não líderes, né, lembrando no gráfico anterior que a maioria dos treinamentos por nível hierárquico é feito para não líderes, nesse gráfico a gente consegue perceber que a distribuição do treinamento para não líderes também tem sido bastante constante em relação aos anos anteriores, né? Os setores da indústria, o serviço e comércio seguem um padrão, em que quase metade do investimento é praticamente voltado para a operação, também ali dividida um pouco com a questão do administrativo. Então, a gente percebe que a maioria dos treinamentos são feitas para um público operacional, né? Ainda mais lembrando que a maioria dos treinamentos são feitos para o setor da indústria. Lembrando, o setor da indústria que mais investe em treinamento e aí está a questão do público ser mais operacional, seguido de um público mais comercial, voltado para assistência técnica, vendas, assessorias e, por último, o treinamento é feito para um público de administrativo, não líderes, né? Não líderes administrativos, né? São taxas praticamente bastante altas dentro de uma questão de treinamento e desenvolvimento, então é importante a gente lembrar que apesar de ser um treinamento para um público mais operacional ser maior, ele muito bem, esse número encontra a questão de ser o setor da indústria que mais desenvolve aí os seus treinamentos. Outra questão que a gente vai conversar é a distribuição do treinamento e desenvolvimento por objetivo. Se a gente for dividir aqui a questão de líderes e não líderes, a gente percebe que o objetivo do treinamento, na maior parte, ele acaba se voltando para questões de alta liderança, de gerência e supervisão, sempre num treinamento mais técnico
ou quando não muito técnico, a questão do treinamento mais obrigatório. Entre os líderes, o treinamento que mais sai é esse aqui, ó, dos 53%, que é um treinamento voltado para a área comportamental. Lembrando que a questão do treinamento para líderes não é tão investida assim, mas sim para mais não líderes. E os assuntos que o maior treinamento faz para não líderes, o assunto mais em voga é o técnico, né? O treinamento técnico do operacional e também questões de compliance e treinamentos obrigatórios, tá? Então, no setor de operação, que são os que mais se investem, o assunto mais trabalhado é o técnico, o assunto técnico, tá? Entre os não líderes. No comercial, no setor comercial, o treinamento também que mais se utiliza é o treinamento técnico e no administrativo, consequentemente. Então, entre não líderes, o treinamento mais efetuado é o técnico e entre os líderes, o treinamento mais utilizado é o comportamental. Lembrando aí, nós vamos ter aí agora um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, que está relacionado aos principais conteúdos que farão parte de programas de treinamento aí desses anos de 2020 para frente. Se você for perceber aqui, entre os 3 setores, entre os 4 setores, e a gente percebe aí que o treinamento que mais sai, que mais está voltado é para a área da comunicação, tá? Então, na indústria, o treinamento, o assunto mais pautado é de comunicação, seguido de inovação e segurança. Há uns anos anteriores, o de segurança era um dos mais pautados, né? Era um dos mais utilizados, mas isso mudou. Hoje, na indústria, o primeiro assunto que se fala hoje é comunicação. Na área de serviços é o atendimento ao cliente, mas também temos aí a comunicação. No comércio, nós temos o treinamento que está em primeiro lugar, é vendas. E na administração pública é o trabalho em equipe. Mas, de qualquer forma, o que nos chama atenção nesse gráfico é que praticamente nos 4 setores o assunto comunicação ficou bastante evidente. Então, é um assunto que para os próximos anos vai ser bastante falado, tá? Outra questão é o formato de entrega, como é que se entregam, né? O percentual de treinamentos realizados conforme a entrega. Nesse primeiro gráfico da esquerda, você percebe que 71% dos treinamentos são presenciais. O que acontece nesse caso? A gente percebe aqui que a gente tem, no decorrer dos anos, um aumento da necessidade do treinamento presencial. Isso muito porque a gente passou aí por uma crise econômica, a gente passou por uma questão de desemprego. Então, como a gente percebe ainda que nesses gráficos a maioria dos treinamentos é para não líderes, a maioria dos treinamentos não líderes, os não líderes, esse público, ele é um público já mais difícil de ser treinado, ele é difícil de ter acesso à internet, a tecnologias, então acabou incidindo aqui nesse aumento do treinamento presencial. Isso não necessariamente quer dizer que o treinamento presencial ele é mais utilizado, mas por conta de todos esses requisitos, de todas essas questões macroeconômicas do desemprego, também da realocação de mão de obra, do enxugamento da mão de obra, a maioria dos treinados hoje são operacionais e por eles não terem tanto acesso aí a tecnologias, a internet, enfim, a inovação tecnológica deixou um pouco a desejar, né? Ficou um pouco para trás e os treinamentos, justamente por serem para a área operacional, sofreram aí um acréscimo, tá? Então, a gente percebe nesse ano que a maioria da entrega é feita pelo formato presencial, seguido do online EAD, não síncrono. O que isso quer dizer? Um treinamento que seja através da intranet, da internet, mas numa maneira mais offline, não online, né? E aí seguido de outros tipos de treinamentos que são utilizados aqui sem a tecnologia ou online, né? E também a tecnologia móvel. O que chama bastante atenção nesse gráfico é que a tecnologia móvel tem aumentado durante os últimos anos, tá? A probabilidade é de que aumente-se cada vez mais a utilização dos mobiles para o treinamento, tá? Então, esse gráfico aqui, nos anos anteriores a gente percebia que o mobile não existia e no ano anterior ele já existia numa porcentagem muito menor.
Já no gráfico da direita, a gente percebe a percentagem dos treinamentos que são realizados por meio da tecnologia, né? Na indústria, a gente percebe aqui que na indústria e na administração pública são os setores que mais utilizam os treinamentos por meio da tecnologia. O que menos utiliza treinamento por meio da tecnologia é o comércio, né? Ou seja, a gente pode perceber aqui que essa questão, quanto maior o tamanho da empresa, mais se utiliza aí recursos EAD, tá? Online em seus projetos de treinamento. As empresas elas estão reduzindo um pouco os investimentos nas construções de projetos de EAD, tá? E na equipe para gerenciá-los. Como eu falei novamente, a gente percebe um decréscimo no uso do EAD e também nas equipes por conta de uma questão macroeconômica, do desemprego, do enxugamento de mão de obra, da falta de investimento ou enxugamento também nos investimentos dos treinamentos e também, consequentemente, das tecnologias utilizadas. Então, essa questão aqui não é porque não estão utilizando mais treinamento EAD, mas é porque houve um enxugamento, né? E as empresas começaram a reduzir seus investimentos na construção desses projetos de educação à distância e também na questão das equipes para gerenciá-los. Logicamente, se constrói menos projetos de educação à distância quanto menor a equipe, né? Então, algumas empresas acabaram optando por nem fazer treinamento, uma triste realidade, por conta do enxugamento de investimentos. Logicamente, a gente sabe que quanto mais se utiliza o formato online, plataformas, a gente vai perceber aí, em decorrência do uso das tecnologias, uma melhor performance e também um retorno de investimento muito maior. Então, as empresas têm que se atentar que não é parando de investir nesse formato de educação à distância que vai acrescentar aí no seu retorno de investimento. Então, a gente sabe que investir em tecnologias é o que traz aí uma maior probabilidade de retorno. Então, a gente voltando nesse último gráfico aqui, a gente percebe que muito dessa questão do treinamento presencial ter aumentado e o do treinamento online ter diminuído é por essas questões, infelizmente, macroeconômicas de desemprego e enxugamento de mão de obra. Não porque a educação à distância seja um formato ruim, bem pelo contrário, é o melhor formato para empresas que têm bem claro em suas mentes, no seu processo de gerência, que a tecnologia ela não só vem agregar, como também aumentar o retorno do investimento. O último gráfico que eu vou mostrar para vocês é as ações de treinamentos mais utilizadas nos locais de trabalho. A gente percebe aqui, tanto dividido por setor, como também por ações de treinamento. Então, na indústria, ações de treinamento com troca de conhecimento entre os colaboradores de forma pessoal é bastante grande, seguido aí a rotação das posições de trabalho. Então, esse tipo de ações de treinamento que são as mais vigentes aí no setor da indústria. No setor de serviço também a gente percebe aí que a troca de conhecimento entre os colaboradores de forma pessoal, assim como em todos os setores aqui, é o que mais chama atenção. A troca de conhecimento pessoal entre os colaboradores. O que eu posso dizer com isso aqui? Que quanto mais as empresas começarem a investir na troca de conhecimento entre os seus próprios colaboradores, num design de experiência, de troca de experiência, no social learning, utilizando ferramentas como mobile learning, como com alguns recursos de troca de informação, podcasts, vídeos rápidos, que os colaboradores possam fazer entre eles, vão estar em consonância com essa maior realidade aqui, que hoje se encontra nas ações de treinamentos, de trocas de conhecimento entre colaboradores de forma pessoal. Hoje é feito pessoalmente porque a um futuro próximo a gente percebe que isso vai ser feito de uma forma online, integrada, contextual, compartilhada, design de experiências, né? A gente começa a perceber aí a necessidade da área de treinamento, criar ações de treinamento voltadas mais para a troca de experiências. Hoje muito feita pessoalmente, é o que mais chama atenção nesse gráfico, mas a necessidade disso se tornar cada vez mais
online, tá? Por meio de tecnologias, como a gente vê aqui embaixo, já na sequência, né? O setor de serviço hoje é o que mais utiliza essas trocas de conhecimento por meio online e presencial. Então, fica aí a dica desse segundo vídeo relacionado ao panorama de treinamento e desenvolvimento, que falou aí sobre métricas, né? As ações de T&D voltadas ao público, a hierarquia das empresas, os setores, também do conteúdo, os meios e também as metodologias mais utilizadas. Então, eu espero que você tenha gostado desse panorama e a gente vai continuar num terceiro vídeo conversando aí sobre resultados de treinamento e desenvolvimento, que é a última parte desse estudo e nós vamos apresentar no vídeo seguinte. Então, eu vejo vocês até lá.